Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar algumas diferenças entre os verbos intransitivos e os verbos de ligação. Verbos intransitivos, nós lembramos que são aqueles verbos que não precisam de complemento obrigatório. Existe um complemento, mas as perguntas que nós fazemos não é o que ou quem, como as perguntas que a gente faz para o verbo transitivo. E o verbo de ligação? O que é o verbo de ligação? É aquele verbo que serve para ligar o sujeito a uma característica. Então, observem essa frase. O homem estava surpreso com a notícia. Aqui nós temos o sujeito, o homem, e a informação que eu estou dando sobre ele, que é estava surpreso com a notícia. Essa informação nós chamamos de predicado. O homem é o sujeito. Nesse predicado, nós temos a forma verbal estava. Essa forma verbal está servindo para ligar o sujeito a uma característica, que é o quê? Surpreso. Por essa razão, eu digo que esse verbo é um verbo de ligação, gente. Esse verbo estava aqui é um verbo de ligação, porque ele está servindo para ligar o sujeito o homem ao predicativo, à característica surpreso. Agora vamos observar esse segundo exemplo. O homem estava na sala de espera há 10 minutos. Observem que aqui também eu tenho o mesmo sujeito, o homem. E a informação é, estava na sala de espera há 10 minutos. Nesse predicado, nós temos a forma verbal estava novamente, que pertence ao verbo estar. Agora, vamos perceber uma pequena diferença. Esse verbo não está servindo para ligar o sujeito a uma característica. Está indicando o quê? O lugar onde esse homem estava. Ele estava onde? Na sala. Então, essa palavra, ou melhor, essa expressão na sala está indicando o lugar. Por isso, nós chamamos de quê? De adjunto adverbial de lugar. E esse verbo estava, que não está servindo para ligar o sujeito a uma característica, e sim para indicar o lugar onde esse homem estava, é um verbo que? Intransitivo. Então, o mesmo verbo que pode ser um verbo de ligação numa determinada frase, em uma outra situação pode ser o quê? Um verbo intransitivo. Agora vamos ver esse outro exemplo. O menino anda devagar. Aqui nós temos o sujeito, o menino, anda devagar, que é o predicado. Nesse predicado, nós temos o verbo anda, a forma verbal anda. Esse verbo anda está indicando uma ação e devagar está indicando o que? A forma como ele anda, é o modo como ele anda. Se esse verbo andar está indicando uma ação, então esse verbo é um verbo intransitivo. Agora vejam essa mesma forma, do verbo andar aqui nessa outra frase. O jovem anda preocupado. A respeito de quem que eu estou falando? Sobre o jovem. Anda preocupado é a informação que eu estou dando sobre esse jovem. Então, é o predicado. Nesse predicado, nós temos também a forma verbal anda. Só que, nesse caso, não está indicando uma ação, está servindo para ligar o sujeito, o jovem, a uma característica. Como é que ele está? Como ele tem andado? Então, nós temos aqui o predicativo preocupado, a característica preocupado. Por essa razão, esse verbo anda é um verbo de ligação. Ele está servindo para o quê? Para ligar o sujeito a uma característica, que é chamada predicativo do sujeito. E para finalizar, nós vamos observar mais esses dois exemplos. Fiquei no sofá da recepção. A respeito de quem que eu estou dando uma informação? Quando eu digo fiquei, o sujeito... Eu fiquei no sofá da recepção. Então, esse sujeito ele não está aparecendo na frase. Como ele não aparece, mas eu sei quem é, eu chamo de sujeito oculto ou desinencial ou ainda implícito. E eu sei por quê, gente? Por causa da terminação verbal, por causa dessa desinência, fiquei. Então, não tem como ser outro sujeito. Então, vamos lá dar continuidade. Quando ele diz fiquei no sofá da recepção, ele está indicando o lugar onde ele ficou, que foi no sofá da recepção. Então, esse verbo é um verbo intransitivo.
Ele não está servindo para ligar o sujeito a uma característica, ele está servindo para indicar um lugar. Já nessa outra frase, fiquei feliz em vê-lo, apresenta também a mesma forma verbal fiquei, só que nesse caso não está servindo para indicar um lugar, mas para ligar o sujeito a uma característica. Fiquei, quem, gente? Eu. Eu é o sujeito. Feliz é a característica desse sujeito. Por essa razão, é um verbo de ligação. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários para nos próximos vídeos nós podermos falar sobre o tema. Um abraço e até mais!